Sérgio Patrick está lá nos Estados Unidos, acompanhando também essa repercussão e trazendo um pouco dessa avaliação que está sendo feita por vários analistas internacionais e pelo próprio eleitor americano, que de fato o desempenho de Joe Biden não foi satisfatório. É um desempenho, inclusive, como destacávamos aqui no início dessa edição, considerado péssimo, Sérgio Patrick. O que dizem por aí os assessores de Joe Biden e o próprio Partido Democrata? Patrick, bom dia, bem-vindo. Bom dia mais uma vez, Carol, para você, para o Américo, para todo mundo que acompanha a CNN. Os democratas acordaram realmente muito preocupados. Aliás, foram dormir já muito preocupados, né? Porque, afinal de contas, o debate foi no final da noite aqui nos Estados Unidos, nessa quinta-feira. E o desempenho do presidente Joe Biden era já uma preocupação antes do debate acontecer, não é? Porque havia já um registro, um histórico dessa dificuldade, muitas vezes, para se pronunciar, para se expressar, né, do presidente Joe Biden, e uma desconfiança enorme do eleitorado com relação à capacidade dele, com relação à capacidade para seguir num trabalho tão duro para os próximos anos, e a fragilidade mostrada, essa dificuldade de expressão. Tudo isso apenas confirmou essa ansiedade, né? Então, se tinha uma coisa importante para ser feita pelo lado dos democratas, por parte do presidente Joe Biden, era diminuir essa ansiedade, era parecer firme, como ele tinha feito, por exemplo, no discurso do Estado da União no começo do ano, quando, inclusive, muitos conservadores falaram, deve ter tomado alguma coisa, porque não é possível, ele estava cheio de energia e tudo mais. Ali foi um momento em que essa ansiedade diminuiu e que as pessoas acreditaram, bom, talvez a gente esteja exagerando, sejam apenas alguns momentos e Biden tenha essa condição para seguir. Mas o debate realmente deixou uma outra impressão, até a voz rouca, né, como o Américo destacou, alguns democratas dizem que pode ter sido uma gripe, e aí tem gente dizendo, mas se estava doente era melhor ter adiado, mas aí a impressão que daria, se ele pedisse para adiar o debate aqui, um problema físico poderia, mais uma vez, né, acender essa ansiedade dos eleitores. O fato é que realmente acabou que o que disse o presidente Joe Biden importou menos para a impressão das pessoas, dos especialistas, dos democratas e até dos próprios eleitores dele, do que efetivamente como ele se posicionou e como ele teve dificuldade para se expressar. A convenção é só no mês de julho, né? E não houve uma disputa propriamente dita em primárias, não houve um candidato ou uma candidata que se colocassem como oposição ao presidente Joe Biden dentro do partido, né? Foi uma primária relativamente tranquila, havia apenas o Robert Kennedy Jr., que logo saiu como um candidato independente, né, a partir do Partido Democrata para ser um independente, inclusive nem conseguiu participar do debate porque não tem números expressivos nas pesquisas, mas tem muita gente dentro do partido pensando se não é a hora realmente de encontrar uma solução antes da convenção, para que ela seja anunciada na convenção e uma outra pessoa possa representar o partido para tentar derrotar Donald Trump e seguir com a Casa Branca, seguir com o partido no comando do Poder Executivo nos Estados Unidos. Carol. Vamos falar bastante sobre essa possibilidade, sobre o futuro com relação às eleições nos Estados Unidos, Américo, mas ainda falando sobre o que aconteceu na noite de ontem, nesse debate histórico promovido pela CNN, muito se fala também que Joe Biden não soube explorar temas que o Partido Democrata naturalmente poderia ter um desempenho satisfatório, que é o caso, por exemplo, do aborto e até mesmo da imigração, que trouxemos há pouco. Exatamente, Carol. Foi nesses momentos que ficou ainda mais claro, fora quando ele tropeçou, fora a questão da voz, na questão do conteúdo, ele foi fraco, em pontos que ele teria tudo ali para tentar mostrar o que ele conseguiu fazer. A questão do aborto, muito importante, a posição dele, ele acabou permitindo que o Trump fizesse algumas alegações absolutamente absurdas, como dizer que em alguns estados liderados pelos democratas, eles são a favor do aborto até depois do nascimento de uma criança, ou seja, do assassinato de uma criança. Obviamente, nada disso é comprovado. Ele não conseguiu reagir à altura. Ele parecia um boxeador, voltando a essa questão aí do nocaute, pontos, que estava apanhando. De vez em quando ele reagia, dava uma direta no Trump, o Trump
fazia alguma coisa ali, saía um pouco do prumo. Na questão da imigração também, ele acabou permitindo, e também os moderadores, é preciso deixar claro, e as regras do debate também permitiu isso, eles permitiram que o Trump falasse sobre imigração quando ele tinha que responder sobre mudanças climáticas ou política externa. Ele, no final das contas, parecia que o Trump tinha um plano muito claro, que era explorar a questão da imigração e da economia em especial, que são duas grandes preocupações dos americanos, e ele fez isso mesmo quando os assuntos não tinham nenhuma relação com isso. E ele conseguiu ainda reverter essa questão do aborto mais ou menos, não diria completamente a seu favor, mas pelo menos tirou o foco das críticas que teriam muito fortes com a posição dele. E o Biden, por outro lado, é preciso deixar claro, foi desastroso o debate para ele. Ele conseguiu alguns momentos ali se recuperar, conseguiu, por exemplo, quando ele se referiu àquela atriz, a Stormy Daniels, que ganhou um processo contra o Trump. Ele disse que o Trump tinha a reputação de um gato de rua e que teria feito sexo com aquela atriz, e o Trump teve que dizer, o que também vai ser explorado nas redes sociais, por exemplo, eu não fiz sexo com uma atriz pornô. Então foi um debate muito desastroso para o Biden nesse sentido, porque ele também não conseguiu capitalizar nos pontos fortes para ele e para o Partido Democrata. Ele foi bem, por exemplo, com relação às relações internacionais dos Estados Unidos, voltando aí a defender o seu legado, voltando a defender que os Estados Unidos, como a maior nação do mundo, a maior economia do mundo, a maior potência militar, precisa estar engajada com seus aliados. O Trump, por sua vez, não entrou em nenhum desses assuntos com a profundidade necessária. Disse que a guerra na Ucrânia não aconteceria se ele fosse o presidente, que foi culpa do Biden, mesma coisa em Israel. Não conseguiu apresentar plano nenhum e foi muito rasteiro nesse sentido. Mas, de novo, a forma acabou impactando de tal forma o desempenho do Biden que nós vamos ficar discutindo essa questão da forma com essas questões que o Patrick trouxe dos próprios democratas, questionando se eles devem insistir na candidatura do Biden ou não. Muita gente falando que os líderes democratas vão ter uma conversa muito séria com ele para determinar o que vai acontecer, porque ainda existiria tempo de mudar o candidato, mas seria um processo bastante caótico para o Partido Democrata. Carol.